E aí, jogadores, tudo bem? Aqui quem fala é o Herrera e hoje eu vim trazer mais um vídeo pra falar sobre um deck absurdo, absurdo, exclusivamente nessa última semana que rolou BH e Milwaukee aí como regionais, e esse deck passou o carro. Chegou em segundo lugar em Belo Horizonte, também apareceu no top 8 duas vezes de Milwaukee, então um deck muito bom. Eu fiz uma adaptação em cima dele, na verdade, pro jeito que eu gosto de jogar, inclusive até esses decks muito bons, às vezes eles mudam um pouco na mão, dependendo de cada jogador. Não que eu me ache melhor do que todos esses outros players, é que eu testei ele bastante, inclusive eu até tava pensando em levar pra BH, mas eu não tive muito tempo de treino com o deck e acabei desconsiderando. Mas é um deck muito forte, é um deck muito consistente, que leva duas mega evoluções muito grandes, então basicamente um deck de básicos grandões, tá ligado? Pra brincar com todo esse sistema. E aí, começando a passar pela lista brevemente, aqui a gente tem nosso amado Psyduck, minha carta favorita do formato, porque o Psyduck é meu Pokémon favorito da história. Então eu tenho até uma coleção, depois eu mostro pra vocês. Mas essa carta aqui também é muito roubada pra ajudar contra os Dusknoir, os Duskull e tudo mais. É uma carta que é muito forte também no formato atual e que quebra toda essa estrutura que já existia há muito tempo do meta. Então, onde existiam esses Duskulls, esses Dusknoirs, acabando com os Pokémons grandes. E aí o Latias para dar um recuo, como o deck é todo de básico, então o Latias ajuda demais com a carona aérea dele, então ele tem todo esse esquema de todos os Pokémons básicos não tem recuo, então esse pivô na mesa que ajuda o tempo todo. 3 Munkidori, então a melhor carta do formato aqui, basicamente. Você consegue tomar dano com esses grandes básicos, passar e fazer uma magia gigantesca com esses megas para conseguir coletar o máximo de dano possível. 3 aqui, porque o ideal é ter 2 na mesa ao mesmo tempo. Ogre de Pedra para algumas matchups tipo, específicas, né, e exclusivas, então olhando para Goldengo, olhando para Charizard, olhando para até mesmo alguns outros decks básicos, tipo Okidog, que é muito difícil de jogar com essa lista em específico, mas que o Gerpon resolve sozinho. Logo depois fez Andipt, Staple, morre, 3 draw, felicidade. Tem aqui também o nosso primeiro participante especial desse deck. Então, a gente tem o Mega Absol, que ele tem esse primeiro ataque dele que é muito roubado, mas que é um efeito de ataque, então ele sofre com Mist. Mas se você tiver 6 contadores de dano no Pokémon ativo do seu oponente, você usar esse ataque, ele morre. Não importa a vida, não importa se é um Mega, não importa se é um Pokémon de 70 de vida ou de 400 de vida. 6 contadores, primeiro ataque do Absol, ele morre. E o segundo ataque, que também é muito roubado, no caso. Que você faz o seu oponente revelar a mão dele e você descarta uma carta. Mas esse ataque bate 200 de uma certa forma. Então, contra Gardevoir, contra esses decks que já sofrem da fraqueza do tipo Dark, esse ataque é muito forte. Ainda mais com esse finalizador que o Absol tem, que é muito forte, usando os 2 Munkidori. Então, passa 2 Munkidori, 6 de dano. Papa, acabou. Vai pro próximo. E é muito roubada essa interação. Além do Peixarante, que consegue também ajudar nesse pivô, mas aqui, como os Pokémon não se dão dano, então, tipo, diferente do Grimmsnarl, que joga com as Frostless, aqui não existe essa tech, então esse Poison pode ser usado de um jeito muito inteligente. Então, você sobe o Absol com Poison, se dando dano, passando dano pra mesa do cara, batendo 200, tirando a carta da mão, usando esse stall. Enfim, é um deck de múltiplas opções. Tipo, é um deck que leva todos os básicos do jogo ao limite. Então esse Poison do Peixarante pode ser diferente entre você escolher descer um Latias ou descer um Peixarante pra ajudar nesse pivô. Logo depois aqui a gente tem o Yveltal, que é o nosso pivô, então usando o Peixarante até a gente tem um recuo de graça o tempo todo, então Peixarante sobe o Yveltal, você consegue recuar de graça, ou você sobe o Yveltal usando o primeiro ataque dele, o agarramento, você consegue instalar o jogo do oponente, puxando o Latias, puxando o Squawkabilly, e você segura turno ali também para conseguir setar dano na mesa para usar o ataque do Absol e subir esses grandes básicos para dar muito dano. Mas a estrutura do deck de Pokémon fica ainda mais forte quando a gente leva em questão o Mega Kangaskhan. Porque é um básico de 300 de vida, que quando ele tá no local ativo, né, no espaço ativo, você consegue usar a habilidade de comprar 2 cartas. E o ataque dele, que também é muito bom, de 200 de dano, mas se você acertar uma cara, ele dá mais 50 e ele não para até dar coroa. Então você pode dar 200 até um infinito de dano se você tiver com sorte. Eu vi gente batendo 400 com esse ataque no regional e parou.
porque senão ia continuar, tá ligado? Tipo, bater 400 com Kangaskhan é, tipo, é uma coisa muito forte pra esse deck também, ainda mais porque ele é um Pokémon de 300 de vida, básico, que tem fraqueza lutador, que não é um tipo que, enfim, tá muito dissociado hoje no meta, né? Então, assim, é uma carta muito forte. É uma carta que segura muito dano, que bate bastante e que você consegue usar depois ainda pra passar os danos e finalizar com o Absol. É essa interação que deixa esse deck totalmente quebrado. E o Ursaluna pra fechar o jogo, caso você não tenha mais atacante. Ursaluna, boss, 2 prizes, acabou o jogo. Felicidade. Para a estrutura de itens aqui, começa com 2 bolas de ninho, né? Para conseguir baixar esses básicos, então ela puxa qualquer básico direto do deck pro banco. Mas aqui tem uma conveniência, né? Então aqui a gente usa o carrinho, mas algumas outras listas estão usando o carimbo. Então aqui, na verdade, eu prefiro usar o carrinho, porque você escolhe o setup do seu board no começo do jogo. Você não precisa usar muitos supporters para montar esse banco. Carrinho é uma carta muito roubada, você consegue descer quantos pokémons básicos couberem no seu banco. Então, é uma carta muito, 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 muito forte que ajuda nesse setup. 2 macas noturnas para voltar a energia do descarte. Um martelo avançado para você quebrar a energia nebulosa do seu oponente. Ou para você, às vezes, contra Dragapult, quebrar a energia especial. Ele quebra qualquer energia especial do Pokémon do seu oponente. Então, é uma carta muito forte, até mesmo na Mirror. Então, você consegue usar isso para quebrar a Mist, bater com o Absol o primeiro ataque. Isso é muito forte. 2 pegadores de contra-ataque, como é um deck que exige setup e é inteligente, interessante você começar perdendo. 2 Pokégears para você achar suporte, que é muito essencial nesse deck. Um recipiente terrestre para achar energia, para não falhar o ataque, nem falhar a energização. 2 substituição de energia para conseguir trocar. Essa carta aqui que é um Coringa, na verdade. Então, como você joga com muitos pokémons básicos, do estádio animado ele aumenta 30 de HP para cada pokémon básico no jogo, tanto o seu quanto o seu oponente. Então, é uma carta muito feroz aqui, sabe? Tipo, é uma carta com um diferencial muito grande dos outros decks, consegue quebrar e até mesmo mudar estado de jogo sozinha. 30 de vida é muita coisa para um pokémon que já tem 300 de HP, né? Então, tipo, essa carta é muito boa. Tem lista que não usa, mas eu sinto falta quando eu não tenho. Então é meio doideira. 4 Arven, não pode falhar Arven. Carrinho, turbo energização, que a gente já vai entrar no futuro, mas ferramenta e item são coisas muito importantes desse deck. 3 determinações da Lilian, uma carta muito boa que chegou na última coleção, também de Mega Evolução, que ajuda muito nesse setup inicial. Então, se você tiver exatamente 6 cartas de prêmio, você compra 8 cartas com o suporte. Então, embaralha sua mão no baralho, compra 8. Isso é muita carta. Tipo, 8 são muita carta. É muita carta. Errei. Mas enfim, não sei. 3 Quiceras pra quebrar a mão do oponente. 3 ordens da chefia pra. 3 ordens da chefia pra conseguir ir atrás desses suportes do oponente. Conseguir quebrar também. E pegar esses prêmios no começo. 3 Penélopes é um diferencial, ainda mais porque Pokémon grande básico, você consegue ir ciclando esses básicos até você ter um board setado. Então, tomou dano, Penny. Pokémon vai morrer, Penny, troca, sobe o outro, move um Ronquidor e felicidade. Aqui a gente tem a Turbo Energização, que é uma carta também coringa dessa lista, então onde você consegue bater no seu segundo turno e energizar por 2 cartas de energia num Pokémon no seu banco, como você desejar. Então você, em vez de ligar uma energia no turno, você liga 3, começa a setar um jogo mais rápido, bater de Absol, felicidade. Aqui a gente tem também o Pingente da Bravura, que aumenta mais 50 de HP ainda dos Pokémons básicos, então você consegue crescer eles bem. A energia nebulosa, que é muito importante tanto na Mirror quanto contra outros decks que usam contadores, então até mesmo contra Dragapult, que pinga no banco, contra Luistrondo, que ele usa um efeito de ataque, então a energia nebulosa não deixa o Pokémon com qual ela tá ligada tomar nenhum efeito de ataque, então é só dano. Então é um grande coringa também desse deck. 6 energias Dark, uma de luta e felicidade. Esse deck é só tudo isso. É um resumo muito grande de como funciona esse deck. Ele é muito bom, tá? Pra ajudar vocês. Eu entrei aqui no detalhe, né? Quase 10 minutos de vídeo já. Mas eu acho que é essencial aqui pra gente entender como que essa carroça funciona. E eu vou ajudar você a aprender como que joga exclusivamente com ele. Mas agora eu vou trazer um formato diferente. A gente não vai pro live hoje, tá? A gente vai direto pro físico. Então eu gravei uma gameplay contra o meu amigo PP. Ele ficou em
décimo não, em 33º lugar no Regional de Belo Horizonte, 33, uma posição muito boa para quase 1.300 players. E ele me ensinou a jogar com o deck, eu gravei uma das nossas gameplays, a gente tava na Mirror, então é muito bom explicar como esse deck funciona olhando para dois. Então eu vou trocar a tela aqui e a gente vai assistir essa gameplay que é muito boa, muito legal. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Esse é uma Mirror, então é um estudo muito bom pra gente conseguir ver o deck. O PP vai começar, eu ganhei na moeda, então já é um bom começo, né? Então pro deck ir em segundo, então pra levar isso em questão. Vou dar o play aqui enquanto termina esse setup. Deixei 2x pra dar tempo da gente ver, eu tirei o áudio aqui, mas a gente fica fofocando várias. Dá pra ver a barriguinha do papai aqui, ó. Ó a barriga do Papis, velho. Enfim. Eu tô aqui do lado esquerdo e o PP tá aqui do lado direito, então vocês conseguem acompanhar. Ele perdeu na moeda, vai começar. É um começo meio lento pro deck, né? Então ele vai buscar as energias e só e vai passar. E eu começo o meu turno já fazendo esse setup inicial e buscando esse Arven de começo de turno. E eu até mostro pra ele, eu achei 3 numa Pokégear. Então é um começo muito sólido que eu tive com esse deck, que a gente consegue setar melhor. Deixa eu trocar só speed aqui, que eu acho que tá meio rápido demais. A gente deixa em 1,5 que consegue acompanhar as jogadas. Jogar no físico é um pouco mais lento, né? Porque você tem que procurar as informações do seu baralho e conseguir separar isso legal antes de conseguir jogar. Com o setup que eu tive aqui, claro que dá pra jogar legal, dá pra começar a rodar bem o deck. E com esse setup aqui, é imprescindível a vitória, né, no caso. E aí ele tá até me zoando que eu desci o Yveltal, mas eu preciso dele pro recuo, porque eu não puxei o Latias que eu comecei de Peixarante. Então com o Peixarante você consegue fazer uma interação muito forte, que é puxar e jogar o Yveltal pra frente e recuar de graça pra qualquer Pokémon. Então você consegue usar esse pivô da melhor forma. E como eu queria ainda dar o Kangaskhan pra otimizar melhor ainda a minha compra, foi de um jeito maravilhoso. Compra 2 com Kangaskhan, já tenho todo o setup, achei energia, achei a turbo-energização no Arven, bateu turbo-energização, busca por 2 energias, liga nos seus Pokémon e é feliz, tá ligado? E o PP, depois que eu bati a turbo-energização, ele já concedeu, porque não tinha como procurar outro Pokémon, e na volta eu voltaria matando ele com o Absol. Então ele já escupou, fomos pro segundo jogo, então 1-0 para o papai. O cara pegou 33 do regional e eu vou amassá-lo. Mentira! Ele é meu amigo, galera. Calma lá. Vou deixar o áudio aqui desse momento que eu fiquei zoando ele um pouquinho. Mas é bom ver os sons de mesa aqui. A gente vai conversando sobre a lista, vai entendendo como que a gente consegue levantar melhor tudo isso. Ele com certeza escolheu pra eu começar, né, no segundo jogo, então vai ser um cenário totalmente diferente. O setup de primeiro turno é muito forte. E virou uma coisa totalmente diferente. Esse daí é um prize pack, tá? Que eu vou abrir pra vocês. Cada liguinha que você vai jogar presencialmente, você ganha um. Então aqui eu consegui tirar o Munkidori, uma carta de 10 reais, tá ligado? Então, tipo, com esse Dori já valeu a pena a ida até. Então, tipo, bastante coisa de jogo. A gente tava até interagindo sobre isso na hora. E perfeito. Com esse setup no turno 1, você abrir um Kangaskhan na frente no primeiro turno, você vai comprar 2 cartas até a eternidade. Então esse começo é muito roubado, cara. Muito roubado. Mas a gente consegue ir trabalhando melhor tudo isso ao decorrer do jogo. Ainda mais não falhar a energia. Nossa, foi bom gravar desse jeito, né? Até aguardo um feedback de vocês, se vocês gostaram, mas dá pra ver a minha mão, dá pra ver a mão do PP, dá pra ver de lado. Só dá pra ver um pouquinho o lado do meu baralho ali, né? No descarte. Mas tudo bem, dá pra ver todo o resto das informações que são muito necessárias pra vocês aqui na hora de conhecer essa gameplay. Mas a gente já puxou o Absol aqui pra ter ele na mesa, então a nossa intenção aqui é bater o turbo-energização e começar a encher o saco de Absol o mais rápido possível. Então, deixar isso mais interessante e mais rápido. Então, ele achou aqui também o Arven dele, então ele consegue usar o carrinho e a turbo-energização. Então, é um começo muito sólido e muito forte no PP. Aqui é o momento onde a gente tem que entender o que a gente quer por matchup. Na Mirror, o inteligente é a gente ter o Absol, ter o Kangaskhan e começar a passar os danos e começar a deixar o jogo mais interessante. Só que aqui eu tive um insight nesse jogo que eu quis trazer isso pra vocês, para vocês entenderem o quão versátil é esse baralho e o quão bem você consegue ir nessas matches muito diferentes, como você consegue usar todas as cartas que tem disponíveis no deck e entender também o uso de cada uma. Então, por exemplo, a interação do Yveltal é uma coisa muito forte que vocês têm que pegar. Primeiramente, esse pivô para você conseguir passar o Kangaskhan e ainda ter o Peixarante na mesa para ir dando Poison é um negócio muito legal.
Então aqui ele já deu a turbo-energização dele, vai ligar as duas energias e começar a me encher o saco. Que é isso que esse deck faz muito bem. E eu adoro esse deck como eu sou um especialista em encher o saco. Como ele tinha dado o verso, eu pedi pra ele me explicar, e é bom, tá? Vocês, quando forem jogar no físico, tentar entender o passo a passo, porque, bom, o Pepe é meu amigo, ele não vai querer me roubar no jogo, mas se você for jogar numa liguinha, pode ser que o cara esteja mal intencionado e queira te roubar. O que não é muito legal, tá ligado? Mas, enfim. Aí, ó, achei 3 Arven no primeiro jogo, e aqui, velho, vacas magras, tá ligado? Tipo, totalmente horrível. Eu até mostrei pra ele pra zoar, porque, pô, nem sempre esse deck é o sempre positivo, né? E aí aqui a gente consegue dar a Lily e seguir da melhor forma pro jogo, dando aquele shuffle maravilhoso, destruindo todas as cartas, porque aqui a gente não liga na hora do jogo da condição das nossas cartas, a gente quer que embaralhe e quer que se dane mesmo. Mas aí a gente compra aqui, tentando achar um TM, tentando achar um carrinho. A gente já viu o nosso carrinho, mas ainda não conseguiu achar o nosso TM. Então aqui a gente consegue... Ele tava me explicando que eu fui Nilba agora, que eu poderia ter dado a Lily antes do... A Lily antes do bagulho. Bagulho não. A Lily antes. Ter dado o Kangaskhan depois da Lily, porque eu veria 10 cartas. E as minhas próximas 2 cartas eram a Turbo-Energização e o Pingente. Então o sequenciamento ele pesa muito nesse deck. Uma coisa que eu errei esse jogo, né? Algumas vezes, no caso. Mas que é muito interessante de ver. Mas aqui jogando a gente consegue ver todos os detalhes do jogo, né? Então, tipo, com um board setado pode fazer diferença nesse estado de jogo que a gente tá, tanto eu quanto o PP. Então é interessante aqui a gente conseguir setar melhor o board, conseguir colocar os melhores monkidores e também até os melhores recursos. Aqui a gente sabe que o Peixarante foi prizado, mas a gente desce do mesmo jeito o Eveltal para tentar já ir, né, prejudicando o oponente nesse sentido. É um momento bem difícil que a gente tem ali, mas enfim, pro começo de jogo tá ótimo. Mas a gente falhar a turbo-energização pela segunda vez seguida é horrível. Meu Deus. Você tá jogando contra esse deck, ele falhou a turbo-energização, velho, você já tá ferrado já, mano. Já ligou o Dark no doidão e foi pra felicidade, né? Para de fazer slow play, Felipe. Senhor Herrera, você não tem nada na sua mão, passa o turno, pelo amor de Deus. O que você tá pensando? Deixa eu passar pra frente aqui. Ele tá resolvendo coisa do celular dele pra manter a privacidade. Agora que eu vi que ele tá com um monte de coisa no celular, vou até botar um blur ali na edição. Que doideira. Dá pra ver tudo, velho. Tem que tomar até cuidado com isso aí. Mas... Aqui o estado de jogo, ele tá bem consolidado, né? Então a gente consegue ver que os dois players, eles estão conseguindo fazer uma boa gestão de mesa, mas se eu Turbo Energize, eu não tenho como... Eu não tenho como seguir manipulando muito o jogo. Então ele sabe, ele tem essa noção. Ele consegue prejudicar muito bem meu jogo, batendo aqui agora e tirando uma coisa da minha mão. Eu já mostro minha mão pra ele conseguir escolher melhor. Tiro o meu Arven. Ele é um safado. Mas tá tudo bem. Aqui o que eu quero é contenção de danos, né? Eu quero que tudo seja feliz e que a felicidade reine no reino. Nossa senhora! Eu não sabia que eu roubava assim, não, velho. Que é isso? Tira o Arven e volta o Arven? Tá maluco? Às vezes eu sou bom, mano. Tá doido. Roubei legal. Que eu protejo meu Kangaskhan pra não dar prêmio de graça. A intenção aqui de ter o Monk na frente é positiva. Ele não tem nenhum Monk setado, eu poderia passar dano aqui. É o que eu vou fazer. Então eu vou passar já pra frente pra ter esse Absol no limiar do dano do Poison. E aí já deixa ele a 4 de dano ali. Então ele já vai sofrer com o burn do Poison ali também. Diminui um pouco de dano no nosso Kangaskhan. Então a gente consegue ter um jogo bem interessante, bem setado ali. Já liga uma Dark em cada Dori. E já deixa o Absol pronto pra encher o saco no próximo turno. Então os turnos lentos aqui, eles beneficiam a gente até. E sabendo que não tem o Peixarante que a gente vai ter que ir atrás dele, é muito legal a gente tentar pegar esses prizes cedos e roubar, né? Porque a gente dá 2 draw e acha um Arven depois ele descartar um Arven. Muito inteligente o roubo.
Não é um roubo literal, né? Foi muita sorte, mas pô, não tem como, velho. É muito cheatado, cara. Boa. Ele deu 2 draw, já colocou a mão na cabeça, coçou a careca dele, já tá pensando, meu Deus, esse cara tá me roubando. Não acredito, eu estou sendo roubado. Ele deve estar pensando tudo isso, mas eu não roubei ele não, né? Então, aqui é muita habilidade mesmo. Aqui a gente treina a munheca pra tirar a carta certa do deck. Com a mão setada aqui, a gente bota uma pressão e é difícil dele entender o que fazer mesmo. Porque com esse dano no Absol, se ele perde o principal atacante dele sem energia nos Monkidori, fica muito difícil de jogar o jogo. E ele tem muito recurso pra conseguir jogar. Na verdade, ele tinha tudo na mão, né? Ele tá fazendo meio que um slow play aqui pra cima de mim. Ah, não consegue, porque falta 1 de dano no Absol dele. Ai, nossa, eu sou inteligente às vezes, né, mano? Eu acho que isso foi sem querer. Será que eu pensei nisso da hora? Não sei, mano. Aqui é um jogo friendly, né? Claro, ele ligou a energia, mas voltar não tem problema. Tipo, é uma situação ok de jogo, então não prejudica ninguém. Deixar o amiguinho voltar não é uma das piores situações do mundo, então tá tudo bem, cara. Aqui ele vai avançar, pegar 3 prizes. Nossa senhora, o jogo. Quando você perde 3 prizes com qualquer deck, o jogo fica um pouco azedo. Aqui eu subo o Yveltal pra manter essa pressão de mesa. A gente tem uma Penny na mão, mas não tem muito recurso, né? A gente consegue ver aqui que a gente não tem nem dano pra passar pra ele. Claro, a gente precisa achar um boss, alguma coisa. Mas bater aqui não é interessante, de forma alguma. A gente tem outro Kangaskhan na mesa, é muito positivo. Então a gente consegue ter o setup perfeito. Nossa. Nossa, eu vou fazer uma safadeza gigantesca com ele agora, pelo que eu vi na minha mão. Nossa, esse Kangaskhan salvou meu jogo, porque eu consigo dar. Eu consigo achar meu peixarante. Aí ele tava olhando, eu tava resolvendo coisas de trampo. Mas aí, ó. Peri no Kangaskhan, volta pra minha mão. E vou puxar o peixarante dele pra pegar 2 prêmios e tentar achar meu peixarante. Aqui é muito interessante tudo que ele tem na mão, mas o dano que ele tem no board é uma coisa muito difícil dele passar. Então o que eu tô dando preferência aqui é quebrar a continuação de jogo dele. E aí é que a gente quebra a Mist pra ele não conseguir segurar a vinda, né? Então, tipo, a gente tem duas opções. Ou tirar a Penny, e aí ele não consegue tirar o dano da mesa, ou tirar a Mist. Eu prefiro tirar a Penny pra não ter esse problema, né? E como eu jogo de martelo, não sabia se ele joga de martelo, eu consigo ter esse benefício de deixar a Mist em jogo. E claro, a gente comprou o Peixarante, que era o que a gente precisava. Numa condição de jogo dessa, onde a gente começa perdendo 3 prizes, tipo, é um diferencial muito grande que a gente tem de board, ter um peixarante na mesa, tá ligado? Eu joguei fora meu Kangaskhan, mas eu recuperei ele agora. Tava conversando com ele. Jogar no físico é muito sobre sinceridade, tá, rapaziada? Tipo, você conversar com o seu oponente, você ter essa certeza do que você tá fazendo, ter um jogo limpo sempre, né? Todo dia, pô, eu jogo com o PP fazem muitos anos já, então ele sabe a minha índole, ele sabe a minha condição de jogo, que eu não tentaria roubar ele pra ser safado, e isso vale mais do que tudo, né? Quando você vai jogar no físico. Ter confiança no seu oponente, ter essa certeza de que o jogo tá sendo bem jogado e que tudo que vocês estão fazendo é pelo melhor da mesa, pelo melhor do jogo mesmo. Então, ter essa certeza é muito positiva para ambos os jogadores. Boa. Ele deu 3 de dano no meu Latias. Deu um boss e vai matar meu Latias. Que safado, velho. Agora o jogo dá uma azedada. Mais ou menos, né? Porque a gente achou o peixarante. Aqui, o porquê que o peixarante é muito importante? Ele bate, eu vou colocar aqui na tela pra vocês o peixarante pra ver agora. Ele bate 60 pra cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Ele pegou 5 prizes. O meu peixarante ele bate 300 de dano. Então o que eu preciso achar aqui? Eu preciso achar eu preciso de 2 coisas na minha mão. Um Energy Switch, então eu preciso fazer com que meu peixarante ele consiga bater. Claro que eu vou quebrar a mão dele aqui, né? Pra tipo, ter todos os estados de jogo mais perfeitos possíveis. Aqui eu consigo ter o máximo de draw otimizado. Mas aqui também é inteligente eu ligar um pingente no meu peixarante. Porque eu não posso descer o estádio. Porque se eu descer o estádio, eu não mato ninguém dele. Mas eu preciso ter um pingente no meu peixarante que ele não tenha certeza que ele mata com o Mega Kangaskhan dele. Então, o inteligente aqui é eu tentar formar meu board de um jeito onde eu mato ele, ele não me mata. Então, esse deck tem muitas alts. Então, você consegue ser safado o máximo possível. Eu subo aqui o meu Absol
pra eu conseguir ter um pouquinho de dano na mesa. Ele tem pingente, só que aqui eu falo as palavras mágicas. Tem draw aqui, se achar energia game. Não bate não. Não bate, só passa? É. Se bater, você pediu. É, não. Então você tem que entender quando é interessante com esse deck você ter dano ou não ter dano. Então eu não bati no Pokémon dele. Eu não deixei nada, eu não quis, né, tirar nada da mesa dele. Então eu não queria que ele tivesse a opção de voltar dano, achar uma energia com o Munkidori e ganhar o jogo. Eu queria ter dano no meu Absol, porque aqui ele não tem a certeza da vitória. Eu tenho um pingente ligado, então ele é o meu Pokémon com mais vida na história do Pokémon. Então eu consigo ter uma situação de board aqui, onde no próximo turno eu consigo e pressionar ele. Então eu prefiro não bater, manter o estado do meu jogo do jeito que ele tá, manter a minha vantagem pra frente e ter isso da melhor forma possível. Claro, isso é uma coisa que se ganha com, né, tempo de jogo e safadeza, mas é isso. Ele errou, então ele me bateu pra 200, ele deu coroa na primeira moeda, então ele já me bateu. Já me bateu 200. Caso ele acerte essas moedas, ia ser muito difícil esse jogo. Então, tipo, o que a gente precisa aqui é achar um pingente. Então, tipo, eu tô pensando na melhor forma de otimizar isso. A gente joga com 4 Arvens e a gente tem um pingente no deck. É muito estranho isso. Tipo, na verdade, pensando pelo ponto de vista de jogo. A gente tem que otimizar da melhor forma possível a nossa mão e o jeito que a gente vê o jogo quando a gente tá com o board na mesa. Aqui a gente. O que eu tô dando draw? Ah, é o Pokégear, tá. Aqui a gente quer achar um... um pingente, então seria interessante ter um Arvin, que já é um caminho direto pra isso, mas a gente vai ter que ir pra sorte, tá ligado? O que é uma coisa muito difícil, porque a gente tem que acertar esse turno, senão ele mata no meu bicho. E eu tô com a Penny na mão, fica muito difícil pensar nisso, mas eu vou... Eu vou dar o Iono. Ô, louco. Quero quebrar a mão dele também. Mas eu preciso achar um pingente, cara, que eu fui louco aqui. 4 cartas, eu preciso achar um pingente e uma energia. Meu Deus do céu. Um prize. Nossa, eu fico gelado jogando, mano. Que isso? Aí ele foi resolver coisas do trabalho. Vamos passar um pouquinho pra frente. E ele voltou. O que eu dei aqui, velho? Eu achei? Ah, não, eu dei spoiler, velho. O que eu fiz, mano? Ah, eu dei spoiler, mas tá bom. Aqui eu acho que eu vou pro caminho da Lily, porque ver 6 cartas quando você precisa achar 2 negocinhos é muito melhor do que ver 4, né? E caso eu acerte aqui, eu ganho. Então, tipo, eu ganho não, né? Eu coloco ele numa situação de board muito difícil. Então aqui a gente consegue ter o estado de jogo mantido também, né? Então a gente consegue ter melhor caminho e a gente achou um boss e um pingente, tá ligado? Mano, velho, isso aqui é roubo número 3, velho. Mas aqui a gente falhou energia, eu acredito. Não consigo ver minha mão direito. O que a gente faz? Aí, ó, e dá aula. Aqui a gente vai pro Kangaskhan, 2 draw. E o que a gente faz? A gente achou energia? Pelo amor de Deus, mostra a sua mão. Ah, eu perdi esse turno peixarante, velho. E eu passei. Oh, eu queria ganhar. Mas tudo bem, tudo bem. A gente tem mais um turno. Um Pokémon com 300 de vida. Ele precisa acertar várias moedas. Ele tem 2 cartas na mão dele. Ele não tem recurso nenhum, velho. Ele tem uma maca só. Tipo, ele precisa achar um boss. Se ele achar um boss é game. Que ele deu draw? Uma Penny e um Iono. Meu Deus do céu. Nossa, o pai tem sorte, velho. O pai tem sorte, cara. Cacete. Nossa senhora, velho. Ele me deu a Iono. Tá. Mas Iono pra 1 bilhão de cartas é muito forte, velho. Porque eu tô com 4 prizes e ele tá com um draw. O que ele comprou? Comprou nada. Já tá com a carta baixa já. Não achou boss, não achou nada. Vai passar, Nilminha. Ou vai passar ou vai bater. Ah, eu já era 250. Não bateu. Ele precisa acertar 2 caras aqui, tá? 2 caras fica muito interessante o jogo. Vamos ver, vamos ver. Vai acertar? Não vai acertar. Ó, uma. Ah! Vamos! Mano, a gente é muito salvo, velho. Que isso, mano. O que temos aqui? Temos boss. Ó.
E toma! Mano, o pai rouba muito! Energy Suite! Let's go! Mano, meu Deus do céu, velho. Aqui eu tô cheatando muito, velho. Eu podia ter passado dano antes, mas eu dei uma penny ainda? Meu Deus, eu sou muito habilidoso, velho. Não sabia que o Peixeira era tão forte assim na minha. Caramba, velho. Tá bom, tá bom. Ele vai subir o Yveltal dele e ele tem só o Absol, ele precisa achar um boss. Ele tem os 3 Draws do Fezandipt. Então o que, que ele vai conseguir achar aqui? Nada! Meu Deus, sobrou nada pros Betinha. Eu mostrei o boss pra falar pra ele, ó, você perdeu, seu horrível. Eu tenho o boss de qualquer jeito aqui pra matar o seu bicho. Ele ia escupar, só que ele tá pensando na situação de jogo dele aqui. Como que ele consegue prejudicar o meu jogo o máximo possível? Ele tá pensando aqui na vida do Fezandipt, que fica com 210 mais 50 do pingente, então ele vai a 260 mais 30 do estádio animado, 290 por 10 de vida, ele morre pro Peixarante. Então aqui é uma situação de jogo muito diferente. Ele vai tentar bater de Absol aqui, mas eu tenho 2 boss na mão. Então acabou o jogo. Eu tenho Gust e eu ganho. Meu Deus do céu, velho! Então, galera, vou até crescer minha câmera aqui, ó, do meu lado. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse formato também de gameplay, deixa o like, se inscreve no canal e me manda seu feedback também, inclusive, sobre toda a dialética, tudo que eu tive, enfim, que eu trouxe aqui pra vocês. Vamos crescer junto, vamos jogar legal. Se tiverem alguma dúvida sobre o deck, mandem aqui no YouTube ou podem me achar nas outras redes sociais, mandar lá. Eu converso bastante com a galera, eu tento responder geral. Então é isso, um beijo, um abraço, boa sorte nos jogos.